Olá, vamos à solução da questão 6, né, de sobrefusão. Questão 6, sobrefusão, que eu vou colocar as expressões que a gente vai usar, né, que seria o que macete, ok? E o que mel, o que mole, correto? Aqui para o calor sensível, eu já explico onde eu vou aplicar. E aqui para o calor latente, tá? Para quando você tem transformação de fase, eu já explico onde a gente vai utilizar isso. Mas antes eu queria falar um pouco sobre sobrefusão, né? Quando é que um líquido está em sobrefusão, tá? Quando ele está a uma temperatura abaixo da sua temperatura de fusão, tá ok ou não? Então você mantém a massa líquida, ainda líquida, abaixo da temperatura que ela deveria solidificar, tá? Esse é o fenômeno da sobrefusão e é um fenômeno metastável, ok? Qualquer perturbação gera aumento da temperatura do sistema, né? Essa temperatura ela vai para a temperatura de solidificação do líquido e você tem formação, nesse caso, né, sólido, no caso do problema de gelo. Tá? Então aí só para a gente ter ideia do que a gente vai fazer aqui. Tá. Dito essas coisas, a gente sabe que a soma, né, dos calores, calor cedido mais o calor recebido, tem que ser igual a zero. Tá? A questão é quem é que vai ceder o calor, né? A massa de água que vai se transformar em gelo seria a massa que vai ceder calor para o sistema, tá? Aquecendo a massa líquida, ok? Então, a massa de água que vai se solidificar, que vai liberar calor, tá? Para poder aquecer o sistema e a gente chegar à temperatura de solidificação, tá? Você entendeu errado. Na verdade, a gente vai partir da temperatura de sobrefusão, ok? Que é uma temperatura que está abaixo de 0 graus Celsius, e a gente vai atingir 0 graus Celsius, que é a temperatura de solidificação. É isso que o problema está dizendo, né? Então vamos lá. O calor cedido seria, como a gente está falando de transformação de fase, ou seja, a massa líquida que vai virar uma massa sólida, tá? A gente vai usar o Quimel, ok? E essa massa aqui, que segundo ele, que vira de gelo, é de 20 gramas, né? 1/5 de 100, tá? Então você tem aqui 20 gramas vezes menos 80. Por que menos 80? Porque aqui você tem a solidificação e não a fusão, tá? Mais a massa líquida, que é de 100 gramas, vezes 1, que é o calor específico sensível da água, certo? Aqui você só tem realmente calor sensível, você vai sair da temperatura de sobrefusão e vai aumentar essa temperatura, né? Você vai para 0 graus Celsius, por isso que eu estou usando o quimacete, vezes a temperatura final, que é zero, a gente sabe que a água ela solidifica ou funde a 0 graus Celsius, menos TS, que é a temperatura de sobrefusão, isso é igual a zero, certo? Ó, fazendo conta aqui, na verdade eu não vou fazer conta, eu vou fazer a distributiva aqui, vai ficar menos 20 vezes 80, certo? Aqui vai dar zero, né? Fazendo a distributiva vai ficar menos 100 TS, não é isso? Igual a zero. Isolando esse TS, a gente tem que 20, não é isso? Vezes 80, dividido por menos 100. Correto? Dá para cortar esses dois zeros aqui. Vai ficar, portanto, que a temperatura de sobrefusão é igual a 2 vezes 8, que é menos 16 graus Celsius. Quer dizer, essa é a temperatura que a massa líquida estava, né? Se você for ver bem abaixo de 0 graus Celsius. Então, que seria a temperatura de solidificação da água? O que aconteceu? O sistema foi perturbado, você aqueceu o sistema, né? Essa massa vai perder uma determinada quantidade de calor, que vai aquecer o sistema a 0 graus Celsius e vai ter a formação do gelo. Tá? Então é isso que você tem que entender do problema. Espero ter ajudado. Obrigado e bons estudos.